medida que você aumenta a insulina, você aumenta a chamada índice de massa corpórea. A índice de massa corpórea é o seguinte, você pega o seu peso e divide pelo quadrado da sua altura. Isso tem que estar abaixo de 25. Se der entre 25 e 30, você tem sobrepeso. Se der entre 30 e 35, você tem obesidade tipo 1. Se der entre 35 e 40, você tem obesidade tipo 2. E se der acima de 40, você tem obesidade mórbida, que são os pacientes que vão orientados para fazer cirurgia bariátrica. Então, você para ter uma cirurgia bariátrica, para você diminuir, reduzir o seu estômago, ou fazer um bypass intestinal, você precisa ter 40 de índice de massa corpórea. Então, olha o que está acontecendo no Brasil. Você é obeso, você está pensando em fazer uma cirurgia bariátrica pelo SUS, você vai lá e o seu índice de massa corpórea é 37. E os médicos dizem para você, nós não podemos me operar porque o SUS exige que você tenha 40. Aí você, tá bom, deixa comigo. Você vai para casa e começa a fazer uma dieta de engorda. Você já é obeso e agora está fazendo uma dieta de engorda para atingir o número 40 para ser operado. Você acha isso um absurdo, mas isso existe com muita frequência no Brasil. Pessoas obesas tentando engordar mais ainda para poder cair na permissão lá para fazer a cirurgia bariátrica, que não é a solução também. Tá? Porque depois que você faz uma cirurgia bariátrica, você tem uma série de consequências para o resto da vida, e você deve ter visto aí na televisão, as pessoas voltam a engordar. Infelizmente, a maioria volta a engordar. Então, essa não é a solução. A solução é muito simples. Eu não estou dizendo que é fácil. Ela é simples. Nem tudo que é simples é fácil. Andar num cabo de aço de um prédio para o outro é muito simples. É um pé na frente do outro. Só isso que você tem que fazer. Mas não é fácil. Nem tudo que é simples é fácil. Curar diabetes é muito simples. É só você diminuir drasticamente a sua ingestão de carboidratos. Não é fácil. Por quê? O açúcar, o carboidrato, vicia mais do que cocaína. Eles fizeram estudo em ratinhos, em camundongos, onde eles colocavam um pratinho com açúcar, um pratinho com cocaína, e misturado com água, a água, do jeito que o ratinho, o camundongo, beber, e os camundongos eles filmavam, eles passavam muito mais tempo na água que tinha misturado açúcar do que na água que tinha misturado cocaína. E foi mostrado que é mais viciante. Nós estamos viciados em açúcar e não nos damos conta disso. Nós alteramos nosso paladar para fazer isso. E quando você tem esse açúcar, você tem um aumento de resistência insulínica. Não é só aumento, isso causa uma série de coisas. Por exemplo, se você é do sexo feminino está nos assistindo, e você conhece uma coisa chamada síndrome do ovário policístico, onde a mulher ela começa a ter irregularidade menstrual. Um mês ela leva 28 dias, o outro é 24, o outro é 32, ela começa a variar no ciclo. Tem um mês que vem muito, um mês que vem pouco, tem um mês que ela fica menstruada 4 dias, tem um mês que ela fica menstruada 2, há uma alteração, e essa pessoa tem predisposição a hirsutismo, ela tem cabelo crescendo como se fosse barba, ela começa a ter umas manchinhas no corpo, chama acantose nigricans, ela começa a ter chamado skin tag, elas começam a ter etiqueta de pele, começa a aparecer uma coisinha ali, aqui no pescoço, como se a pele estivesse proliferando, e essa pessoa tem a síndrome do ovário policístico. Ela tem infertilidade e, no fundo, ela tem resistência insulínica. E se você já foi diagnosticado com síndrome do ovário policístico, você foi recomendado que você tomasse um medicamento chamado metformina, que é um medicamento derivado de um fitoterápico. Muitos médicos prescrevem metformina e não sabem disso, que foi retirado de uma planta. É um fitoterápico, na realidade, que tem suas qualidades. Tá? Metformina tem uma ação anticâncer, metformina aumenta a sensibilidade do receptor de insulina, ele fica mais sensível à glicose, mas metformina a longo prazo, principalmente se você toma mais de 1.000 miligramas por dia, por mais de 2 anos, você começa a ter deficiência de vitamina B12, você tem deficiência de vitamina B9, que é o ácido fólico, e você tem deficiência de coenzima Q10.
e causa uma neuropatia causada pela metformina. Você começa a ter formigamentos nos membros, você começa a ter azia, você começa a ter refluxo, porque a neuropatia também atinge o vago, que é um nervo que controla o estômago e o intestino, então acaba se comprometendo. É uma coisa, quando você come, parece que você ingeriu um boi, mesmo que você comeu um pedaço de pão só, você tem dificuldade na digestão, você vai receber omeprazol, porque eles acham que você está com refluxo, você tem azia, você deve estar com ácido demais, na realidade você está com ácido de menos. Então, esse processo todo tem que ser levado em consideração. Então, a metformina tem seu valor, sim, ela melhora o quadro diabético, mas ela tem que tomar cuidado, porque ela também expolia a B12, a B9 e o coenzima Q10. Você pode fazer o seu exame de glicemia, o seu exame de glicose, e ele está normal, mas não quer dizer que você não esteja comprometido com um quadro pré-diabético, porque você tem que fazer o que se chama a prova de esforço. O meu coração pode estar normal, o meu eletrocardiograma pode estar normal, eu subo numa esteira ergométrica, eu ando a uma velocidade grande e, de repente, aparece um problema no meu coração que no repouso não tinha. A mesma coisa, a analogia, você pode fazer para o pâncreas. Eu posso simplesmente medir a sua açúcar no sangue de manhã em jejum, depois de 8 horas de jejum, chama glicemia de jejum, e ela está normal, mas eu posso te enviar para um laboratório e você fazer um teste de tolerância à glicose oral, onde eles vão te dar 75 gramas de glicose em 300 ml de água, e você vai tomar, e eles vão medir a sua glicose no sangue por 2 horas, 2 horas e meia, a cada 30 minutos, e de repente vai estar aumentado, vai estar elevado. E lá na glicemia em jejum não tinha nada. Então, só pelo fato de você ter a glicemia em jejum normal não quer dizer nada. Só tem garantia que está tudo certo se a sua insulina for menor que 5 em jejum. Aí você não precisa fazer mais nada, aí é garantido. Tá? E você aprendeu, e todo mundo segue, que o seu açúcar no sangue não pode passar de 99 miligramas por decilitro. Só que eles têm estudos mais recentes mostrando que aquelas pessoas que têm 92 seguidas por 10 anos, a maioria desenvolve diabetes, ou pré-diabetes. Então, isso é muito importante você entender esse processo. Mas eu estava dizendo que tem estudos, tem 5 estudos, o ACCORD, o ADVANCE, o VAST, o ORIGIN e o TECOS, que é feito em 2015. São estudos mostrando que, apesar de você controlar a glicemia, a pessoa controlou a glicemia, mas morreu mais do que aqueles que não trataram a glicemia. Então, o foco não é tratar a glicemia. O foco é tratar a resistência insulínica. Marcos Silva, de São Paulo, capital. Por que o senhor sempre diz que percepção é realidade e o que isso tem a ver com o tema de hoje? Pois é, percepção é realidade, tudo mais é ilusão. Aquilo que você não percebe não é real para você. Eu dei o exemplo de você estar a mais de 900 mil quilômetros por hora no espaço, mas a percepção que você tem é que você está parado. Então você não vai fazer nada por causa disso, você está parado, a percepção é parada. A percepção que você tem de que a orientação que se tem de alimentação é certa. Você aprendeu assim, seus pais aprenderam assim. Nos últimos 40, 50 anos, nós estamos sendo enganados na forma de nos alimentar. A consequência está aí, gente. Nada fala mais alto que o resultado. As pessoas estão doentes. Tem mais câncer, tem mais diabetes, tem mais hipertensão. Todo mundo está mais doente. Pode até estar vivendo mais, mas vivendo mais tempo doente. Esse é que é o problema. Então, se você não fizer uma mudança drástica na sua alimentação, você vai fazer parte dessa multidão de doentes. O alerta que eu tenho aqui para você é o seguinte: não precisa seguir essa rota. Tem uma percepção diferente e procure diminuir a sua ingesta de carboidratos, como nós vamos discutir aqui através das perguntas. Bom? A Márcia Rodrigues, de Fortaleza, do Ceará, pergunta: quanto existe de açúcar, glicose, no sangue, Dr. Lair? Você tem mais ou menos em torno de 5 litros de sangue circulando.
E se você tem uma glicemia em torno de 100 miligramas por ml, se você multiplica isso aí, dá em torno de 5 gramas de açúcar no sangue, que corresponde a mais ou menos a uma colher de chá. Agora, você imagina, você come um chocolate, você toma um refrigerante, você toma um suco de lata que tem 13, 14, 15, às vezes 30 gramas de açúcar. Eu conheço suco de lata que você pensa que é suco de fruta, que tem 35,3 gramas de açúcar. É 7 vezes a quantidade de açúcar que tem no seu sangue. Quando isso cair no seu sangue, o que isso vai fazer? Isso vai estimular a sua insulina, a insulina vai aumentar, vai causar resistência insulínica, tem que produzir mais insulina, os pâncreas eventualmente vai ficar cansado, vai entrar em exaustão e você se torna um diabético, tomando suco de fruta enlatado, tomando refrigerante. Essa não é a solução. Cuidado com tudo aquilo que é líquido e doce. Tá? Em geral, eu recomendo você não tomar nada que seja líquido e doce, porque é difícil você separar. Vem com nomes diferentes para te enganar, mas no fundo, você está ingerindo carboidrato, açúcar.